O amor na esfera humana, mais próximo, mais comparável ao amor de Deus, é o amor de mãe. A gente sabe que o amor de mãe é algo assim, realmente grande. A gente teve esse período tempo atrás que teve a tal da Zika. Muitos homens abandonaram os filhos, porque nasceram com hidrocefalia, isso que fala? Microcefalia, né? Não micro. Nasceram assim, mas as mães não abandonaram. Mas mesmo assim pode ocorrer de alguma mãe, por alguma falta de juízo, por alguma circunstância da vida, por alguma loucura na sua mente, abandonar o seu filho. Mas sabe que isso existe. Por isso que o texto diz: ainda que isso acontecesse, o amor de mãe ainda é um amor falho, embora seja um grande amor. O amor de Deus nunca falha. Ele nunca se esquece de nós. Então o amor de Deus é maior que amor de mãe, amor de pai, é maior do que tudo. É o amor perfeito por nós, por nossas vidas. E esse amor que deve inundar os nossos corações, porque esse amor aperfeiçoa. Quando nós vivemos na presença de Deus, aperfeiçoa o amor no relacionamento conjugal, o amor de mãe, de pais para com filhos, de filhos para com pais. Eu gostaria, se você puder agora, se aproximar da sua família, se você está longe dele. Os familiares de casa, todos juntinhos. Minha família vem aqui à frente comigo. E a gente vai orar pela família agora. Se a sua família não está aqui, pode vir cá, Marinete, você é da nossa família. Se a sua família não está aqui, mas você pode agora trazer-nos à mente, agora, a sua mente no seu coração. Seja o seu pai, sua mãe, esposa, seja onde está agora, às vezes está viajando, às vezes está em casa, não teve ainda aquele desejo de estar na casa do Senhor. Não recrimine, só ore por ele. Nós vamos estar orando agora pelas famílias. Você pode abraçar aí a sua família e pode agora estar orando. Eu vou dar 1 minuto em que você vai estar com a sua mente, o seu coração, agradecendo por sua família e ministrando sobre ela. Depois eu vou orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos a Ti pelas famílias, e pela Tua palavra entendemos que a família nasce do Teu coração. O Senhor criou e resolveu povoar a terra através de uma família. O Senhor continuou com o seu propósito de salvar a humanidade perdida através de famílias. O Senhor enviou o Teu único Filho aqui a este mundo através de uma família. A gente sabe o quanto a família é importante no processo de salvação, de educação espiritual, de educação social da vida das novas gerações. Por isso nós queremos colocar as famílias no Teu altar. Elas recebem ataques do inimigo, os ataques do mundo, ataques da carne. O mundo quer desvalorizar a família, mas a gente entende como igreja do Senhor Jesus o grande valor que a família tem. E agora nós ministramos sobre cada família, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor, que sejamos revestidos de toda a armadura do Senhor, protegidos contra o inimigo e prontos, preparados para atacar o inimigo e derrotá-lo. Famílias que estejam revestidas de oração, de palavra, do Evangelho de Cristo, da salvação do Senhor em nossos lares. Por isso, há membros de famílias que estão aqui representadas, que ainda não têm Jesus, que sejam alcançados agora pelo poder do Teu Espírito. Aqueles que estão desviados,
sintam o toque do teu Espírito a voltar-se à tua presença, de forma que, ó Deus, teu servo, tua serva possa dizer com alegria: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Assim eu te agradeço por minha família, e agradeço, Deus, por cada família aqui presente e representada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus colocou no meu coração textos de Efésios capítulo 6, verso 4, para a mensagem desta noite. E o texto, ele nos diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Ah, pastor, mas hoje é dia das mães. Mas pais, aqui no plural, significa pai e mãe. É o dia das mães, a mensagem é para as mães, mas não só para as mães, para os pais e para os filhos também, porque todos nós temos que sair daqui nesta noite edificados pelo Senhor, repletos da palavra do Senhor em nossa vida e nosso coração. E o texto, ele vai nos falar sobre criar os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Há um termo usado aqui quando começa: vós, pais, mães e pais, não provoqueis a ira vossos filhos. O ira, o a craseado, ele traz alguns sentidos muito importantes para a nossa vida. O primeiro, que geralmente é identificado aqui, é a ideia de que a gente não deve irritar os nossos filhos, provocar ira neles, eles ficarem irados com a gente. E isso está certo também. Se tratando do aspecto da mãe, que geralmente é ainda a que fica mais presente com os filhos, embora hoje a mulher também lançada no mercado de trabalho e tudo mais, muitas vezes a criança em fase de crescimento, ela não tem nem tanto a presença nem do pai e da mãe, mas é muito comum que aqueles que estão mais próximos tenham mais embates, tenham que fazer mais correção. E a instrução aqui é que a correção ela deve ser feita sem provocar a ira, no sentido da pessoa desanimar-se, de obedecer pela forma que está sendo tratado. Filhos que são tratados com ignorância, com brutalidade, com espancamento, geralmente se crescem filhos revoltados, desanimados, desobedientes, aversos a autoridades. Então temos que ter muito cuidado com isso. Mas o texto, ele não diz só isso, quando diz não provoqueis a ira. A ira aqui, ela direciona a uma ira maior, que é a ira do Senhor, a ira do último dia. Ou seja, quando nós deixamos os nossos filhos sem limites, e eles começam a fazer o que bem querem, e não respeitam mais os pais, não respeitam os mais velhos, não respeitam as autoridades, não respeitam a sociedade, não têm temor a Deus, eles são então colocados, entregues debaixo da ira de Deus, que é o dia do juízo. Então a gente está falando aqui algo muito mais profundo do que simplesmente não irritem os vossos filhos, mas está falando do fato de que se você afrouxar a corda demais também, você está provocando o seu filho à ira de Deus. Se não houver correção, se não houver disciplina, se deixar o filho crescer a seu bel prazer, Salomão vai dizer que o filho, que ele é criado solto, sem disciplina, ele envergonhará a sua mãe. Você já viu aquela situação da criança fazer uma vergonha na mãe, em público? E a mãe fala assim: meu filho, não faz isso não. Aí ela passa uma vergonha maior ainda com o que a criança fala. Isso, se acontece em público, é porque no particular já se perdeu as rédeas. Não corrigiu como deveria corrigir. Não ensinou
como deveria ensinar. Os comportamentos não foram ensinados lá em casa, antes de sair. Como é que se comporta na casa dos outros? Aliás, às vezes requer que se não faça na casa dos outros aquilo que se faz em casa. Mas aí, a tendência da criança, por exemplo, ela é repetir e continuar fazendo aquilo que ela já faz em casa. Se ela sobe no sofá em casa, ela vai assumir no sofá na casa dos outros. Se ela abre a geladeira e joga tudo para fora, ela vai fazer isso também na casa dos outros. Então isso é algo natural de estar se repetindo. Então quando o texto fala, não provoqueis a ira ao vosso filho, tem o fato de você não ser áspero demais, isso é errado, isso não é correção, isso gera aversão, mas também tem o fato, o outro extremo, onde você deixa faltar limites, e isso gera rebeldia, e isso leva esta vida muitas vezes a estar debaixo da ira de Deus. E aí, o texto vai dizer, crie os seus filhos, mas criai-os. O papel da família, o papel do pai, o papel da mãe é criar filhos. Ter filhos tem a responsabilidade de criar. Trouxe a luz ao mundo, tenha a responsabilidade de criar. Não transfira isso. Tem mãe que quer transferir a responsabilidade de criar os filhos para os avós, às vezes para a escola, para a babá, para a igreja, até mesmo. Não é responsabilidade. A responsabilidade de criar os filhos é da mãe e do pai. Precisa ter essa consciência. O texto é claro, crie. E criar envolve essa responsabilidade, que não é transferível, não pode passar para outro. Deus fez dessa maneira. Pais foi dado a eles a condição de ter filhos com essa responsabilidade, que você então crie os seus filhos. Não permita que intrusos venham estar criando os seus filhos. Como que acontece de intrusos estarem criando os seus filhos? Pais, precisam estar muito atento a isso, supervisionando. Mãe, você está com a antena ligada. Quem são os colegas dos seus filhos? Quem são as amizades dos seus filhos que estão lhe aconselhando? Muitas vezes aparecem com comportamentos, com palavras, com ações que você sabe que não aprendeu dentro de casa. Está aprendendo aonde? Pai e mãe tem que saber quando o filho vai para a casa do colega, aqui ou ali, quem é o nome do pai, qual é o nome da mãe, qual a procedência, família de boa influência, nós de boa influência, como que está a vida social do seu filho, quando vai chegando a adolescência e vai querendo se enturmar nas tribos sociais, e aí começa alguns comportamentos que você percebe que é diferente daquilo que você ensinou. Alguém está ensinando ele. Você precisa estar atento a isso. Muitas vezes está sendo aprendido isso na roda de amizades, muitas vezes está sendo aprendido nas redes sociais, na internet, porque o mundo hoje está dentro da casa do seu filho, através do celular. Uma coisa muito importante: filho não tem que ter senha que seu pai não tem acesso, que a sua mãe não tem acesso. É a minha privacidade. Esses tipos de coisas não existem se você não tem nada a esconder. Entendendo, filho? Se você não tem nada a esconder, seus pais precisam ter acesso. Não é que vão estar vigilantes, mas precisam supervisionar. Ver o que está acontecendo. É por falta de supervisão, muitas vezes, assim, que os filhos, eles são criados, às vezes, por outros, e às vezes pessoas do narcotráfico, que entram dentro da sua casa e levam o seu filho, então, a ir lá fora, se envolver com o tráfico, se envolver com as drogas. Eu estava conversando recentemente com
uma pessoa que hoje ele está restabelecido, mas viveu no mundo das drogas, e ele disse: olha, eu era uma pessoa que tinha tudo, mas aí eu comecei através da internet ter amizades, e ali foi quando eu fui ali sendo ensinado onde estava a boca de fumo, onde eu podia conseguir a droga, e eu fiz tudo como ensinaram. Quando os meus pais descobriram, inclusive como que eu podia enganar os meus pais, para que eles não descobrissem que eu estava usando droga. Os pais descobriram 2 anos depois. E ele já estava envolvido, viciado nas drogas. Quem está criando os seus filhos? De fato. A gente vê hoje terroristas do outro lado do mundo, buscando jovens, encher a cabeça deles, para eles pegarem uma arma e ir para a escola matar os colegas. Isso não está longe da gente. Isso aconteceu pouco tempo atrás ali em Aracruz. A gente ouvia falar disso lá nos Estados Unidos, mas já está no Brasil, já está no Espírito Santo, já está próximo do nosso município. São pessoas que estão do outro lado do mundo criando filhos de pessoas aqui do Brasil, criando para serem terroristas. Filhos que ficam tempo dentro do quarto, e você não sabe o que ele está acessando na internet. Entra no banheiro e fica tempo, leva o celular lá para dentro. Às vezes os pais precisam trazer alguma disciplina em casa, dizer assim: ao dormir o celular vai ficar aqui comigo, você vai dormir sem o celular. Eu te pergunto, por que um filho tem que ter, um adolescente tem que ter o celular no quarto à noite? Qual a necessidade? Será que o patrão vai ligar para ele trabalhar de plantão? Será que vai ter uma coisa muito emergencial que ele vai precisar? Não vai. Filhos que muito cedo estão tendo acesso ao celular sem ter condições de lidar com isso, e vão aprendendo coisas que os pais não ensinaram, coisas que vão destruir a vida dele. Então é preciso supervisionar, é preciso você estar atento ao que se passa na vida das redes sociais, dos relacionamentos virtuais que o seu filho está tendo. Então não permita más companhias, intrusos virtuais na vida do seu filho. Mas para isso também é preciso dedicar tempo de qualidade com o seu filho, sentar, conversar. Pai ser o melhor amigo, mãe ser a melhor amiga, de ouvir. Não a amiguinha, simplesmente ser tratada como uma amiguinha, de que você pode simplesmente ouvir e não obedecer. Não é nesse sentido, mas a amizade no sentido de você, dela saber que pode contar com você, do seu filho, da sua filha, saber que pode contar com você, pode conversar sobre qualquer assunto. Porque se não conversar com você, vai estar conversando, sendo aconselhado por pessoas que não têm bom conselho para dar. Já citei aqui para os irmãos uma mulher desses programas sensacionalistas aí, que reuniu lá famílias que estavam brigando, mulher e tal, mulher que já estava no 3º divórcio, aconselhando a outra assim: larga esse homem. Mas o que ela podia falar? Ela só podia falar da experiência dela, porque ela sabia largar o homem. Agora ela está ensinando a outra a largar o homem. Então o que os filhos estão de fato aprendendo? É preciso dedicar tempo para sentar com boas instruções, ouvir e falar, receber e aconselhar os filhos na caminhada. Pai e mãe precisam estar por dentro da vida do filho. E hoje, nesse corre-corre que a gente vive no mundo, a gente precisa se disciplinar para isso. Porque senão, às vezes se justifica que a gente está trabalhando muito para botar comida dentro de casa e a gente não tem tempo ali para os nossos filhos, a gente vai se justificando por isso. Mas o principal é a vida dos nossos filhos, não são os bens.
são os valores que nós vamos passar para eles. É melhor que você passe menos bens e mais valores espirituais, morais, sociais. Até porque se você passar bens demais, vem coisa muito fácil para a vida deles, vai tendo a concepção de que a vida é fácil, assim, e a vida não é fácil. E até porque a gente não tem muita coisa para passar, vamos dizer assim, financeiramente para os nossos filhos. Mas a gente tem valores espirituais que precisam ser passados para ele. Certa vez, para trás, eu li uma história de um homem que fez a sua declaração de imposto de renda, e na declaração de imposto de renda você tem a parte de declarar seus dependentes. E ele, juntamente com essa declaração, ele era um homem muito rico, ele declarou e escreveu um texto. Naquele texto ele disse o seguinte: eu preferiria aqui declarar menos bens na minha renda, nessa declaração de imposto de renda, e poder declarar os meus 2 filhos que eu perdi para as drogas e perdi para a prostituição. Eles tinham perdido o filho e a filha mortos nas drogas e nas prostituições. E o grande arrependimento dele, que ele dedicou tanto tempo a ganhar dinheiro, a dar dinheiro aos filhos, e ele não dedicou o tempo para passar valores para a vida dos seus filhos. Então, dedique tempo de qualidade. Crie os seus filhos, crie na disciplina e na instrução do Senhor. O que é instrução? É ensino. Os valores para a vida começam em casa. Nós dissemos que a gente não pode transferir essa responsabilidade. Filhos aprendem os valores da vida em casa. Já se diz que a educação vem de berço. A forma que os filhos vão tratar educadamente as pessoas ou não, isso se aprende em casa. Como vão tratar os professores, como que vão tratar as autoridades, como que vão tratar os mais velhos. Na minha época, não sou tão velho assim, tá, Fábio, você já está rindo aí, a gente aprendia a pedir bênção, não era só pai e mãe, não. Era todos mais velhos. Se era mais velho que você, se era um mês mais velho que você fala bênção, né? A gente aprendia assim. Mas hoje já nem se pede tanta bênção. Mas mesmo que não se peça bênção, precisa aprender a respeitar. Os filhos precisam ser ensinados a respeitar, a honrar os mais velhos. As coisas que estão acontecendo nas escolas hoje, né, irmã Leninha? O desrespeito aos professores, o desrespeito aos profissionais, tem muito a ver com a educação que está se recebendo em casa, ou com a falta de educação em casa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Precisa em casa a gente começar e sermos ali o exemplo de vida. Nós não podemos falar para os nossos filhos assim: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Os nossos filhos vão se espelhar em nós. Muitos fumantes hoje são porque os pais eram fumantes. E o pai falava para o filho: eu não quero que você fume. Mas ele viu o pai, ele queria ser como o pai, ele aprendeu a fumar. Muitos alcoólatras hoje são porque os seus pais eram alcoólatras. Muitos drogados hoje são, e aí nós poderíamos ter a lista, porque viram o mau exemplo dos seus pais. Quando vem bons exemplos, também isso transforma a sua vida, isso dá direção à sua vida. É claro que os filhos têm a sua própria escolha. É claro que existem casos claros que o filho teve um bom exemplo, mas resolveu ir pelo caminho do mal. E o contrário também. Mas a via de regra, o exemplo fala muito alto na vida dos nossos filhos. A gente aprende com aquilo que a gente vê. Nosso pai e nossa mãe são os nossos heróis. Nós olhamos e queremos ser igual. Ou nós olhamos e nos decepcionamos porque não temos o exemplo para tal. Mas queremos, é da natureza do ser humano ao crescer, olhar para os seus pais e se espelhar neles. Então, se decepcionar ou não com eles. Conte com a ajuda dos outros. Igreja, escola, parentes, embora a gente não possa transferir a responsabilidade, são instituições
que ajudam muito, e precisa ser valorizado isso. Às vezes o filho é corrigido na escola por um professor, e em vez do pai ajudar naquela correção, ele vai lá, o pai, a mãe, fazer um maior barraco lá com o professor, porque corrigiu o filho dele. Isso é ruim, isso é péssimo. Se o professor errou, pode acontecer de ter errado na correção, é preciso chamar em particular, conversar, para que não aconteça de novo, mas nunca tire a autoridade de um professor, nunca tire a autoridade de alguém que está ali sob autoridade com o seu filho, porque eles estão vendo ali na escola, às vezes, aquilo que você não está vendo em casa. O comportamento do filho em casa, às vezes é uma coisa, na escola, com os amigos, às vezes é outra. Aquela santidade toda em casa, às vezes se transforma lá no meio dos outros, incentivado pelos outros. E os professores da escola, aqueles que também ministram na igreja, são auxiliares dos pais. Quantas vezes eu vejo a Lucinha, que tem uma turma aí, 62 afilhados da orquestra, que conversando com os pais, porque compartilha, porque a correção, a disciplina precisa vir dos pais, mas o aviso muitas vezes precisa vir daquelas pessoas que estão ao redor, que amam e querem bem. Olha, seu filho aqui está fazendo bullying com os outros, olha, aqui está formando um grupinho para pegar o outro lá fora, para bater. Então essas coisas, quando elas são compartilhadas aos pais, os pais não podem receber isso com resistências, tá, mães? Embora o coração de mãe é sair em defesa de filho, mas o filho, ele precisa saber que a mãe o defende naquilo que está certo, mas também que o corrige naquilo que ele está errado. E aí é preciso valorizar a autoridade daqueles que querem ajudar os seus filhos. Tenha também uma atitude proativa, preveja. Aliás, isso é um dom que as mulheres têm, de prever as coisas, de ver, né, aquilo que vai acontecer, sem que tenha, às vezes, nenhum sinal claro. Ela só fala assim: eu estou sentindo que vai acontecer, eu estou sentindo que não vai dar bem. Aí o marido tem que estar junto nessa hora, concordar, porque senão vai dar mal para o lado dele também. Não é verdade? É porque tem um senso que Deus deu. Isso é da mulher. Ela percebe algo. Isso não é racional, isso é sentido. Isso já é comprovado. A gente não entende como que é, mas isso acontece. Eu só sei que não é bom ele sair agora. Então não vai sair. Eu estou sentindo que não vai dar certo essa ida lá em tal lugar. Opa, cuidado. É melhor ouvir aquilo que a mãe está dizendo. Ou amizades, coisas que você já olha, você já vê que aquilo não vai dar certo. Às vezes namoros, é muito importante os filhos observarem isso. Querem muito namorar aquela menina, muito namorar aquele menino, mas a mãe está olhando e falando assim: isso não vai dar certo. Ouça, presta atenção à voz da experiência, porque a via de regra, se falou que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. É muito importante filhos ouvirem as suas mães. Então crie os seus filhos na instrução, que é o ensino, e também na disciplina, que é a correção. É ensinado, os filhos precisam ser ensinados. Se estão desobedientes, eles precisam ser corrigidos. É a disciplina. Precisa chamar a Supernani. Conhece a Supernani? Ela vem lá e ensina como é que deve educar o filho lá dentro de casa. Filhos se disciplinam, porque os filhos nos testam. Até onde vai? Até onde o não é não. Até onde há uma resistência. Diz assim: olha, isso aqui eu não permito. Aí ele não vai, mas daqui a pouco começa a avançar ali para ver se você afrouxa e deixa. Então, houve a desobediência, é preciso haver a disciplina. Só que a disciplina, ela precisa fazer sentido. Desde criança. Agora você está de castigo, né? Você está ali no cantinho do pensamento, você está sem esse brinquedo por tanto tempo. Por quê?
porque eu falei que não podia fazer isso, você fez. Agora o celular vai ser tirado por um período, porque não podia ser usado para essas coisas, e você fez isso nas redes sociais, que a gente falou que não era para fazer. O celular está aqui, guardadinho, por tanto tempo. Não vai morrer sem o celular, não. Embora pareça que vai morrer. Hoje, se você tirar o celular da mão do adolescente, parece que ele vai infartar. Aí a mãe fica preocupada do filho morrer, ela sente culpa. Aí dá o celular de volta, pronto, perdeu. Entendeu? Ela já sentiu como é que faz. Se infartar, leva para o hospital. Leva lá para cuidar. Hoje estão viciados. E, irmãos, é muito importante você tentar isso. O celular hoje, muitos já estão viciados com o vício de drogas. Não conseguem viver sem o celular. Nas nossas manhãs, nas devocionais das nossas manhãs de oração, tem falado muito sobre isso, lançado alguns desafios. A pessoa ficar pelo menos 1 hora sem celular por dia, que não é muita coisa. 1 hora não é muita coisa. Mas tem gente que não consegue ficar 1 hora sem o celular. Então, você mesmo, filho, precisa começar a fazer essa disciplina. Eu falo filhos, mas estou falando também para os pais, porque precisa ser exemplo. Os pais, mães, não podem cobrar isso dos filhos, se vocês estão nessa mesma linha, já viciados aí no celular, na internet, nas redes sociais. Então, muito cuidado com isso. Agora, toda a correção precisa fazer sentido. Por que ela precisa fazer sentido? A pessoa precisa saber por que ela está recebendo a correção, a disciplina, e o que ela precisa mudar. Isso gera mudança, isso gera transformação. E não gera irritação na vida da pessoa. Não sei nem por que eu estou sendo corrigido. O que aconteceu? Então, a disciplina não pode ser uma descarga de raiva. Ela precisa passar valores. Então, não deixe, às vezes, as coisas acumular. Aí, naquele momento que você está com muita raiva, você, às vezes, exagera na disciplina. Você descarrega. Às vezes, a raiva não é nem tanto pelo que o filho fez, mas outras coisas. Você está com raiva do marido, problema no emprego, e descarrega tudo na vida do filho. Isso não pode acontecer. Isso não é disciplina. Espancamento, então, não é disciplina. Aliás, é crime. A vara não é espancamento, tá? A vara muitas vezes é necessária. Aquela varinha de goiaba, porque a vara de goiaba não quebra. Ela castiga e ela não, está gravado esse negócio, vamos mandar de prender. Ela castiga, mas ela não espanca. Ela não gera ali nenhum dano ao corpo do seu filho. Mas existem outros métodos que você pode usar antes disso chegar. Há alguns casos, irmãos, que precisa chegar à vara mesmo. E é melhor chegar à vara do que o cacetete da polícia lá depois. Agora, você pode colocar a disciplina lá no cantinho, de tirar alguma coisa, né, que é importante para ela, mas é importante você fazer isso centrado. Diz que, estudiosos dessa área, dizem que quando você está com muita raiva do que o seu filho fez, você não pode fazer disciplina naquela hora. Você tem que se acalmar, respirar, deixar passar. Depois, com toda a calma, você chega e fala: olha, aquilo que aconteceu, a consequência vai ser essa e essa. O que é difícil é fazer isso, a gente se acalmar, né? Mas isso é uma disciplina que nós temos que ter. E estamos ensinando os nossos filhos a ter. É a disciplina que eu vou lembrar do meu velho pai, que já partiu para a glória, né? Que pega o filho que saiu com os coleguinhas e foi para o campo de futebol sem falar com ninguém de casa. Parece que eu já aprontei alguma, né? Mas na inocência. E fui lá com os coleguinhas. E aí a família fica doida. Cadê o menino? Menino bonito, na serra, sequestrado, né? Apitado. Vai todo mundo procurar, cadê o menino? Fica aquela conhecimento, até que alguém fala assim: ele estava com os coleguinhas aqui que foi lá para o campo de futebol. Eu estou lá feliz, vendo o jogo de bola lá, quando eu olho o papai chegando. Quando eu vejo o papai chegar, eu já sei. Papai não faz escândalo, pega na mão: vem meu filho, vamos para casa. Que caminhada longa. Chega em casa, papai senta, fala, olha para mim,
e fala: o que você vai receber agora é para você não sair mais sem avisar. Sua mãe ficou muito preocupada, e eu também. Isso é um aprendizado para a sua vida. Tirou o cinto, o resto você já sabe, né? Mas foi para a vida, foi um aprendizado para a vida. A gente precisa ensinar os nossos filhos com tranquilidade, eles precisam aprender na disciplina. Quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte: a palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Tá, mãe? Papai? Leia a palavra com eles, coloque-os para ler a palavra. Muitas coisas a Bíblia vai dizer diretamente para eles, eles vão refletir. Vai mostrar assim: há caminhos que parecem ser bons, mas o seu fim é de morte. Aí você pode mostrar alguns exemplos de jovens que estavam vivos há pouco tempo na comunidade, mas estão mortos agora porque eles obedeceram os pais, se enveredaram pelo tráfico de drogas e tudo mais. Converse com seus filhos sobre isso. Então, leia textos como nós lemos hoje: honra teu pai e tua mãe, que é um mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, para que você viva muito e bem. Então, coloque os seus filhos para ler a Bíblia. Irmãos, o que você entendeu sobre isso? A Bíblia tem as instruções necessárias. O discipulado para o filho não envolve nem tanto tempo, nem é tão pesaroso. É um tempo de sentar ali, ler um versículo, refletir sobre ele, orar. Aquilo vai instruir o seu filho. E quando então ele estiver lá fora, diante, sem você, mas diante de uma tentação, ele vai lembrar daquilo que você ensinou dentro de casa. Ele vai poder dizer não às propostas que os colegas, as amizades, que o mundo fizer. Então busque na palavra de Deus. Acompanhe a vida do seu filho. Traga a igreja. Seja um exemplo de estar junto na igreja. Há uma tendência dos filhos, com o tempo, se esfriarem de ir na igreja se os seus pais não vão. Se um vai e o outro não vai, quando vier a preguiça, ele vai querer ficar com aquele que não vem para a igreja. Então o processo começa ali, dele se desinteressar pela igreja. Então acompanhe, esteja na casa do Senhor com seu filho, traga para a escola bíblica, leia a Bíblia em casa com ele. Se não pode a família toda se reunir todos os dias, alguém da família, um dia outro, faz ali o devocional com ele. Um momento da semana fazem todos juntos. Mas é muito importante ele conhecer a Bíblia. Ele vai ter desejo de ler a Bíblia, amar a Bíblia. E daqui a um tempo você não vai precisar mais dizer para ele ler, porque ele mesmo vai querer ler as Sagradas Escrituras, vai se interessar por ela e vai ser alimentado por ela. Bem? Que Deus abençoe, irmãs. Que Deus abençoe, pais. Não é fácil criar filhos nos dias de hoje. Nunca foi fácil, desde que houve a queda da humanidade. Mas hoje nós vivemos tempos onde existem muitas coisas que contribuem contra. E a gente precisa estar mais alerta ainda. A iniquidade tem se multiplicado. E a gente precisa ser aqueles que vão instruir e salvar os filhos dessa geração perversa.